Aqui estamos para mais um vídeo. Então vamos para o primeiro exemplo. Ele fala projetar um câmbio conforme esquema em figura. Para se obter na saída 200 RPM e no outro caso 150 RPM, quando ele for acionado por um motor 1400 RPM. Então aqui é o seguinte, nós temos dois sisteminhas aqui, que é basicamente composto pelos mesmos componentes. Porém, ele tá representado em duas vezes, porque esse câmbio ele vai ter que ter duas funções. Uma hora ele vai trazer na saída 200 RPM e em outro momento 150 RPM. Então o acionamento é o mesmo, motor de 1400, motor de 1400. Polias de acionamento, aciona essa polia maior, nos dois casos, e a diferença ela está nas duas intermediárias, né? Então essa média e essa menor. Então no caso de 200 RPM, a polia da saída ela vai estar acoplada com a intermediária maior. E quando ela for trabalhar com a saída 150 RPM, essa polia de saída vai trabalhar com a intermediária menor. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular rotações e velocidades em todos os pontos aqui, em todos os elementos. Então, nós temos 5 componentes no qual a gente tem que fazer a combinação. Então, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é quando eu tenho a saída de 200 RPM. Então, é o seguinte, vamos pegar agora o caso da saída N5 200 RPM. Então a polia 1 e a polia 2, ou seja, as que estão destacadas aqui em verde, nós vamos calcular as rotações delas. E também, através da velocidade periférica, a gente encontrar a rotação do eixo intermediário, que é o eixo onde está montado esses 3 polias aqui. Então, as velocidades são iguais. Então a gente sabe que nesse primeiro acionamento elas são iguais. Então logo a velocidade periférica dessa polia menor e dessa polia maior, elas vão ser iguais. Então, substituindo V1 por 2π R1 vezes N1 sobre 60, ela vai ser igual à velocidade 2, que é 2π vezes R2 vezes N2, dividido por 60. Portanto, a rotação R1 vezes N1 ela vai ser exatamente igual a R2 vezes N2. Então, esses elementos aqui, 60, 2π, 60, 2π, a gente acaba cortando porque elas estão nos dois termos. Então, elas são iguais, então elas são automaticamente cortadas da fórmula, ficando somente com R1, N1 e R2, N2. Então, a gente conhece a rotação N1, onde ela é 1400. Como nós estamos projetando, então nós vamos adotar medidas para as polias. Então no caso aqui eu vou adotar para a polia de acionamento, cuja rotação é 1400, eu vou adotar um raio de 30 milímetros. E para o raio 2 da polia maior aqui, eu vou adotar um raio 2 de 120 milímetros. Aplicando esses valores nas fórmulas, então nós vamos ter aqui o seguinte, isolando o N2 e jogando o R2 para baixo, então vai ficar N2 é igual a R1 vezes N1 sobre R2. Então, substituindo os valores, R1, que é o raio da polia menor, ele vale 30 milímetros, multiplicado pela rotação da polia menor, que nós conhecemos, 1400, dividido por 120, que é o raio da polia maior. Então a rotação N2, que equivale à rotação de todo esse conjunto, ela vai valer 350 RPM. Então eu já conheço, além de ter adotado as medidas das polias, eu também já conheço a rotação de todos esses elementos que pertencem a esse eixo central intermediário. Então agora o que nós vamos fazer? Com a polia 2, que eu já conheço tanto a rotação quanto o raio dela, a gente pode fazer o quê? Compará-la com
a polia 3, que é a que vai ser acionada depois com a polia da saída. Então, como as RPMs são iguais, tanto da 2 quanto da 3, pois elas estão montadas no mesmo eixo, então a rotação N3 é exatamente igual à rotação N2, ou seja, vale 350. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos também adotar para a polia 3 um raio para ela. Então, no caso aqui, eu estou adotando um raio de 40 milímetros. Então, o raio 3 dessa polia 3, ela vai ter um raio aqui de 40 milímetros. Fazendo novamente a comparação de velocidade e de raio, então o que nós vamos fazer? Eu já conheço o raio dessa polia 3 e a rotação que é a mesma do eixo, que é o N3, então agora eu vou fazer a comparação com o N5, cuja rotação da saída ela tem que ser 200 RPM. Então, quais as informações que a gente tem? Então eu já conheço a rotação dessa polia 3 e também conheço o raio que eu adotei, né? O raio de 40. E da polia 5 eu conheço a rotação de saída, que ela precisa ser 200 RPM. O que vai me faltar dessa comparação desses dois conjuntos, desse conjunto aqui, vai ser calcular qual seria o raio então, necessário para que obtenha essa condição, a saída N5. Então, como as velocidades periféricas são iguais, então a velocidade nesse ponto elas são iguais, logo então a velocidade V3 vai ser igual à velocidade V5. Como o V3 é 2π vezes o raio 3 vezes a rotação N3 dividido por 60, igualando com V5, que vai ser 2π vezes R5 vezes N5. Então, cortando novamente esses termos que são iguais nas duas igualdades, vai ficar que R3 é igual a N3, R3 vezes N3 é igual a R5 vezes N5, aonde o N5 vale 200. Então, isolando o raio 5, eu pego a rotação dele, N5, que vale 200, e jogo aqui para baixo. R5 é igual a R3 vezes N3, dividido por N5. Substituindo os valores, o R3 eu havia adotado, raio 40, e a rotação N3 eu já havia calculado anteriormente, deu 350 RPM. Divido por os 200 RPM, que é a minha saída. Então eu vou precisar que essa polia de saída tenha um raio de 70. Agora vamos pegar o segundo caso, que é quando a rotação da saída ela vale 150 RPM. Então neste caso aqui eu não preciso mais calcular nenhum desses elementos, porque eles já foram adotados. A rotação da saída aqui desse eixo intermediário ela vale 350. Então, neste caso, nós temos que a rotação também dessa polia menor intermediária, ela também vai ser igual à rotação N3 e a rotação de 350 RPM. E a rotação N5, ela vai ser 150 RPM. Como lá no caso anterior, nós já calculamos essa polia maior aqui, já com o raio de 70, qual que é a incógnita que sobra? É calcular então o raio dessa polia menor. Então, fazendo a relação da igualdade, né, V4 é igual a V5, 2π vezes R4 vezes N4, dividido por 60. É igual a 2π vezes R5 vezes N5, divide por 60. Portanto, R4 vezes N4 é igual a R5 vezes N5. Corto todos os elementos. O que eu vou fazer? Isolo o R4, que é o raio dessa polia 4, é igual a R5 vezes N5 dividido por N4. Portanto, 70 vezes 150 por 350, que é a rotação da saída e a rotação da intermediária. Então, o raio da polia 4 ela vai precisar ter pelo menos 30 milímetros de raio. E com isso eu garanto a rotação na saída de 150. E os demais componentes já foram dimensionados. Portanto, eu tenho todo o meu conjunto já definido. Então vamos lá. Para a saída de 200 RPM, a minha polia 1 vai ter o raio de 30
e a rotação de acionamento 1400. A polia 2, que é essa polia maior zona aqui, intermediária, ela vai ter um raio de 120 e a rotação desse eixo intermediário, desse conjunto como um todo, vai ser 350 RPM. O raio 3, ou seja, da polia 3, que vai acionar essa polia de saída, ela vai ter um raio de 40 e a rotação dela também é 350, então é a mesma rotação da polia 2. E a saída, para eu garantir o RPM de 200, eu preciso ter uma polia de 70. E aí, para a combinação do câmbio ter uma rotação na saída de 150, a mesma coisa. A polia 1, 30.400 RPM, a polia 2, 120 e 350. E a diferença é que, ao invés de ser acionada pela polia 3, no segundo caso, para dar os 150 RPM aqui, ela tem que ser acionada por essa polia menor. Então ela é acionada pela polia 4. Neste caso aqui, o único componente que muda é que no caso de 200 RPM, a polia de saída vai estar acoplada na polia 3. E no caso, a saída de rotação 150 RPM, a polia intermediária a polia de saída vai estar acoplada na polia 4 intermediária, cujo raio dela é 30 e a rotação é 350. E a polia 5 é a mesma do caso anterior. Então a diferença está somente que no primeiro caso está sendo acionado pela polia 3, que é 40 350, e no segundo caso, que é 150, a rotação de saída. Então eu vou ter a polia 4, o raio dela é 30 e a rotação também 50. Então, pode observar, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4, eles possuem a mesma rotação. Por quê? Porque eles estão acoplados no mesmo eixo. Então a rotação é a mesma para os 3 elementos. Espero que tenham gostado desses exercícios. Na plataforma tem mais exercícios para vocês fazerem. Até o próximo vídeo.